Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso segundo tempo, tá? Nesse primeiro tempo, nós fizemos uma revisão, né? Recordamos o módulo 15 que nós trabalhamos na aula da semana passada, né? No dia 6, se eu não me engano, tá? E hoje, né? Eu não sei se eu falei besteira, dia 6, né? Acho que não foi dia 6, não, calma aí. Acho que eu falei besteira. Foi dia 3, perdão, tá, pessoal? Dia 3, né? Foi quando eu iniciei essa aula do módulo 15. Hoje, né, dia 10, eu tô aqui dando o resumo, né, novamente do módulo 15, e agora nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Então, corre lá, pega seu livro, abre, tá? Deixa eu ver aqui a página, ó, página 149, pega lá, por gentileza, corre, pega seu livro para a gente começar a nossa correção. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir colocando algumas coisinhas aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, vou começar aqui com vocês, tá? E vou passando para a gente ir debatendo as questões e vou passando aqui no slide para vocês. A primeira pergunta do Praticando Aprendizagem, página, tá? É 149. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, deixa eu abrir aqui o slide e colocar aqui para vocês, ó. Página 149. Vamos lá aqui comigo. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo visualizar, tá? Vamos lá, questão número 1. A pergunta é o seguinte, ele começa perguntando assim, olha, cite uma transformação e uma permanência no texto da Constituição de 46, quando comparada com a Constituição polaca, que foi a Constituição de 37. Bom, a gente pode colocar assim, transformação e permanência. Bom, transformação, a gente pode dizer que foi o retorno dos três poderes, né? A gente pode dizer que foi o pluripartidarismo, onde, né, teve o retorno dos vários partidos, né, a volta das eleições, o liberalismo econômico, né, e político que foi inserido por Dutra. E permanência, o que permaneceu? As leis trabalhistas que foram criadas por Vargas, né, a organização do CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, tá? E isso ficaram intactas, isso aí permaneceu, tá? Então, vamos colocar lá, tá? Na nossa resposta, isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, nós temos aí, ó, as transformações e a permanência. Ok, pessoal? Então, repetindo, transformações. A gente tem retorno dos três poderes, a gente tem o pluripartidarismo, né, volta das eleições, o liberalismo econômico, né, onde ele descartou um pouco a questão do nacionalismo de Vargas, né, e ele acabou inserindo, né, um lado mais conservador e instaurando esse liberalismo econômico. E a permanência foi algumas permanências voltadas para a área de trabalho, né, trabalhista, né, que era promovida por Vargas. A gente vê aí, né, as leis trabalhistas e a organização da CLT, que foram mantidas praticamente intactas. Ok, pessoal? Vamos lá, dar o prosseguimento. Não vou correr, vamos bem devagar, tá bom? Galera, preste atenção. Como a gente está falando um pouquinho de Getúlio Vargas, tá? Eu vou deixar para vocês o link do filme, tá? Existe um filme que fala da biografia de Getúlio Vargas, né? Foi quem exerceu até o papel de Getúlio Vargas nesse filme foi o Tony Ramos, né? Um ator da Globo. E esse é um filme bem bacana, né? Que conta um pouco dessa questão da biografia, da trajetória de Getúlio Vargas. Então, eu vou estar deixando o link lá para você ver. Não é nenhum trabalho, não, tá, gente? É mesmo para complemento de atividade, complemento do seu conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 2.
ainda, né, no mesmo na mesma página. A questão número 2, ele pergunta assim, olha, pergunta não, ele pede assim, ó, identifique os principais resultados econômicos do governo de Dutra. Galera, preste atenção, o governo de Dutra, a gente viu que não foi um governo, economicamente falando, muito bom. A gente teve o aumento da dívida externa, a gente teve a alta inflacionária, desemprego, né, a questão do liberalismo que diminuía essa intervenção estatal, né, e aí a gente vê aquilo, o que tange, né, o controle das importações, né, estímulo à indústria. Então a gente viu que na área econômica a gente não teve coisas muito boas, não, tá? Então eu vou colocar para vocês aí o que eu falei e a sua resposta tem que ter pelo menos algumas 3 coisas baseado nessas que eu acabei de falar, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, número 2. Aí, pessoal, para vocês aí, tá? Fazendo a correção juntamente comigo. Pegando água aqui. Lá, né? Como nós vimos essa questão econômica que não foi muito boa, né? O déficit da balança comercial, você também poderia ter colocado, se fosse necessário, tá? A balança comercial desfavorável também, tá? Isso aí foram crises desse período aí de Dutra no poder, ok? Vamos lá, pessoal. Número 3, questão 3. Ele fala assim, olha, identifique não, gente, desculpa, eu olhei de novo a 2, né? Qual era o objetivo de Vargas com a nomeação de João Goulart para o ministro de Trabalho em 53? Na verdade, ele queria o quê? Ele queria amenizar aquelas insatisfações da população, né? E ele pensou assim, poxa, se eu nomear um ministro, né, que é ligado aos sindicatos, ligado ao trabalhismo, né, isso aí vai incomodar um pouco a burguesia, né, por causa daquelas questões do modelo liberal criado pelo Dutra, enfim, né. Então, a nomeação dele, na verdade, era realmente isso, para poder amenizar aquelas insatisfações que estavam ocorrendo durante aquele período, tá? Então, vamos lá colocar isso em questão. Vamos lá. Aqui, ó. Questão 3. Vou botar aqui questão 3. Deixa eu procurar aqui. Calma aí que às vezes eu me perco aqui, galerinha. Questão número 3. Ó. Coloquei assim para vocês, ó. Coloquei assim, ó. Getúlio pretendia amenizar as insatisfações populares com a nomeação de um político ligado aos sindicatos e ao trabalhismo, mas considerado um incômodo à burguesia. Ok? Eu acho que está mais claro dessa forma para vocês. Então, a sua resposta tem que estar coerente com sobre isso aí que eu falei. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Depois eu coloco aqui bem grande para vocês enxergarem, tá, gente? Quando eu terminar aqui, a número 4, que vai parar o praticando aprendizado. Número 4, o que foi a República do Galeão? Gente, como eu disse para vocês, essa República do Galeão, ela vai ser um período em que vai haver as investigações sobre a morte, né, daquele então, né, major da aeronáutica, que era a segurança do Carlos Lacerda, né, que acabou morrendo durante o atentado de Lacerda, né? E as investigações acabaram sendo assumidas, né, pela aeronáutica, gente. Galeão, gente, é onde era a base da aeronáutica, que hoje é o aeroporto do Galeão, tá? Por isso que foi a República do Galeão. Então vamos escrever isso aí na nossa número 4, ó. Olha lá, galera. Ó, foi o período em que as investigações sobre a morte do Major Rubem Vaz durante o atentado contra Lacerda que foram assumidas pela aeronáutica. Eu vou aumentar agora aqui para você ver melhor, tá? Deixa eu sair daqui. Deixa eu trazer aqui, ó. Aí aqui em cima você vai ver, ó,
Chique, olha, tô apontando aqui em cima, ó. Aqui em cima você vai agora fazer a correção, tá? Um formato bem grande aí, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. Então, repetindo lá, galera, questão número 1, tá? Cite as transformações e a permanência no contexto da Constituição de 46 comparada à Constituição anterior. Então, a gente tem aí transformações, retorno dos três poderes, pluripartidarismo, volta das eleições, o liberalismo econômico e político, e as permanências foram aquelas voltadas para as leis trabalhísticas e organização da CLT, tá? Número 2, ele pede para você identificar os principais resultados econômicos do governo de Dutra. A gente vê aí, né, a questão do aumento da dívida externa, né, a gente vê o déficit na balança comercial, né, crescimento do desemprego, diminuição do intervencionismo estatal ou, né, o início de um liberalismo econômico, né, enfim, então a gente vê essas coisas aí, né, que acabaram acontecendo, a dívida, né, como é que é? Crise econômica, né? A gente também pode colocar isso, enfim, né? Número 3, ele pergunta qual era o objetivo de Vargas com a nomeação de Jango para o Ministério de Trabalho. A gente vê aí que Vargas, na verdade, ele queria o quê? A priori, ele queria amenizar as insatisfações populares, nomeando um político que era ligado ao sindicato e ao trabalhismo. E, por último, o que foi a República do Galeão? Foi aquele período das investigações sobre, né, a morte do Major Rubem Vaz, né, durante o atentado de Lacerda, que acabou sendo assumido, né, pela aeronáutica. Ok, pessoal? Então, fechamos aí, tá? Nossa primeira parte da correção do exercício. Ok? Vou fechar aqui. Agora, vamos para o aplicando conhecimento. Ainda na página 149. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ó. Ainda na página 149. Vamos lá? Bom, esse número 1 começa com uma charge. Né? Deixa eu pegar e botar a charge aqui para vocês na tela. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Aí. Aqui, ó. Olha aí a charge, ó. A charge está escrito, aqui a gente vê, né, nessa charge aí, né, como se Getúlio estivesse dando peixe, né, aí de um lado o DN, do outro lado o PSD. E aí ele fala assim, observe a charge do desenhista Nassara, que retrata, né, o presidente Dutra. Desculpa, gente, não era nem o presidente Vargas, tá? É o Dutra, tá? E aí, né, voltando aqui para o nosso exercício, deixa eu fechar aqui. Cadê abrir aqui? Ué, gente. O que é, Gustavo? Meu filho, gente. Tô tentando abrir aqui. E, gente, o que eu fiz aqui? Não tô conseguindo achar aqui. Calma aí. Ih, galerinha, calma aí que eu acho que eu fechei aqui. Pera aí. Deixa eu abrir de novo aqui. Acho que deu algum probleminha aqui no nosso PowerPoint. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. O que pode ter acontecido? Nosso PowerPoint aqui. Só um minuto. Tô tentando aqui, não tô conseguindo abrir, gente. Uma coisa aconteceu aqui. Ixi.
Uma coisa aconteceu aqui. Ih, gente, tivemos problema aqui com o nosso PowerPoint. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Ver se vai dessa vez. É coisas gravadas e acontece esses problemas, né, galera? A gente menos espera, acontece. Deixa eu ver se agora vai. Só um minutinho, deixa eu ver se eu abro aqui. Não tá querendo abrir, não. Estranho. Ai. Pessoal, estamos com problemas técnicos. Então, vamos para o livro, né? Se nós não temos aqui, nós vamos para o livro. Deixa eu abrir aqui. Vamos aqui para o livro. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Agora vamos para o livro aqui para ficar melhor, ok? Vamos lá, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a tela. Bom, começa assim, ó. Ele fala para você observar, né, a charge do desenhista Nassara, né, que retrata o presidente Dutra, né, e ele pede para você explicar o momento político que a imagem se refere. Gente, como você pode ver aí, tá, é como se ele estivesse dando um peixe para uma foca. Peixe, né? Foca adora peixe. Então tá parecendo que ele tá fazendo algo para tentar se aproximar. Então, como tá dizendo aí, né? Ele começa, né, a se aproximar da UDN após a sua reeleição, que vai ser quando ele vai romper com o PTB e vai desagradar alguns setores, né, da onde? Do PSD. Olha lá a foca do PSD olhando de uma forma que está, né, não gostando do que está acontecendo aí, tá, galera? Então, deixa eu aumentar só mais um pouquinho a tela para vocês verem a resposta. Aí que foi demais. Ó, aqui, ó. Tá? Então, você vai dizer que a charge está retratando uma aproximação de Dutra com a UDN que vai desagradar alguns setores do PSD. Tá? Ele se aproxima da UDN quando ele rompe com o PTB, que era partido do Getúlio Vargas, ok? Vamos lá. Número 2, atividade 2, ainda na mesma página, tá? Quanto ao mundo do trabalho, Dutra suprimiu o direito de greve, garantido em lei pelo Decreto 9.070, continuando o arroxo dos salários congelado desde 42. Deixa eu subir aqui. Em 49, 234 sindicatos estavam sob intervenção. Em contrapartida, do ponto de vista econômico, o governo Dutra assumiu uma postura liberal face ao capital estrangeiro. A maior parte das reservas acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial foram gastas na compra de produtos manufaturados e importados. Tá? Utilize esse trecho, tá, retirado do livro de Adriana Lopes, para estabelecer uma diferenciação entre os governos de Dutra e de Vargas no que diz respeito ao tratamento dispensado aos trabalhadores. Então, pessoal, eu vou sublinhar partes importantes aqui, que na verdade, às vezes a resposta é grande, tá? E o que eu quero que vocês saibam mais aquela parte central, tá? E aí tá dizendo que enquanto Getúlio era capaz de se fazer de interlocutor aos trabalhadores no trato de questões trabalhistas, mesmo prejudicando o seu segundo governo, o Dutra, desde cedo, ele teve dificuldades em controlar os sindicatos. Estes sofreram intervenções durante seu governo como estratégia de contenção das agitações grevistas que cresciam por causa da crise socioeconômica em descontrole, tá? Então, você vai dizer aqui que Getúlio, tá? Vamos sublinhando aqui. Ele era, Getúlio era o interlocutor dos trabalhadores, vamos botar assim, né? Das questões trabalhistas. Tá? Já Dutra
teve dificuldades em controlar os sindicatos. Então, você pode botar aí, tá? Aí você vai usar, que sofreram intervenções durante seu governo. Então, isso aí é o principal que você pode estar escrevendo aí na resposta dessa número 2. Ok? Vamos lá. Descendo, agora vamos para a página 148, número 3. Olha aí o aperto de mão de Truman, né, com o presidente Dutra, gente. Olha que legal. Número 3. Durante o governo, deixa eu centralizar aqui. E me colocar aqui para eu não atrapalhar vocês, tá? Durante o governo Dutra, o Brasil seguiu caminhos nas políticas externas e internas que podem ser simbolizados pela cena retratada abaixo. Então, nessa cena aí, nós temos, né, Dutra e apertando a mão de Truman, né, o líder, né, o presidente dos Estados Unidos, então, da época. Aí vem a questão, né, qual é o simbolismo dessa imagem no que diz respeito à política externa brasileira durante o governo de Dutra? Gente, isso aí tem a ver com aquela aproximação que o Brasil fez dos Estados Unidos quando ele cortou laços, né, com a União Soviética. Então, você pode escrever isso daí, tá? Simboliza... Ó, simboliza a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, caracterizada por uma política de alinhamento, tá? Ó, vírgula, relação econômica brasileira de dependência dos Estados Unidos, aonde ele, né, rompeu com o mundo socialista. Ok? Então, isso é o primordial dessa resposta. Isso simboliza uma aproximação, né, Brasil e Estados Unidos, uma política de alinhamento, né, uma relação de dependência, né, pelos Estados Unidos, né, e quando ele corta, né, laços diplomáticos com a União Soviética, ele coloca o PCB, ele fecha o PCB, né, coloca na ilegalidade novamente. Ok? Ai, a garganta tá tinindo. Vamos para o outro lado aqui, ó. Deixa eu trazer o livro mais para cá. Aqui, ó. Número 4. Deixa eu vir para cá agora aqui. Pronto. Aqui fica melhor. Número 4. Relacione a propaganda abaixo, né? Aos resultados econômicos e sociais obtidos no governo de Dutra. Bom, aí tá, né, uma propaganda escrito ele voltará. Porque em vão há de bramir a vaga do despeito, em vão há de rugir o ódio velho ou novo, mas esse será o candidato eleito pela vontade unânime do povo. Está se referindo nada mais nada menos que Getúlio Vargas, né, um papel de campanha, né? Então, o que é essa propaganda aí, né? Você vai relacionar essa propaganda aos resultados econômicos e sociais obtidos durante o governo de Dutra. Então, a gente vai ver aqui, tá? Que na verdade, o Getúlio Vargas, né, essa imagem, né, surgiu como uma espécie, como ele está dizendo, de Messias. Messias é o Salvador, né? Então, eles vão ver, contribuiu, né, para que Vargas, né, surgisse como uma espécie de salvador político, capaz de trazer de volta, né, o crescimento social e a valorização ao trabalhador, tá? E porque nós sabemos, como nós já estudamos, eu já revi com vocês, o momento, né, do governo de Dutra não foi um momento muito bom, né? A economia não estava em alta, né? Foi um meio como está dizendo, um desastroso desdobramento econômico. É essa a locução,
né, certeira para o mandato de Dutra. E aí as pessoas vão depositar todas as suas fichas, as suas crenças que Vargas, né, ele seria o salvador e que ele ia trazer de volta, né, aquele crescimento econômico, a valorização do trabalhador. Então, é essa imagem está retratando mais ou menos isso em comparação ao governo, né, meio que desastroso aí do Dutra. Vamos prosseguir. Já fizeram? Ok. Prosseguindo aqui. Desenvolvendo habilidades. Veja a tabela a seguir. Deixa eu diminuir aqui, para que a gente possa ver essa tabela dos índices macroeconômicos do segundo governo de Vargas, né? Quando ele retorna, né? Então, a gente vê aqui, né, o PIB, né? O PIB teve um aumento, olha só, gente, de 68, esse PIB aumentou para 78, tá? A inflação, tá? A inflação também vem a crescer, tá? A receita da União cresceu, despesas cresceram, né? O déficit, né? Esse menos é algum déficit, né? Que era menos 43, está menos 1,45, né? Balança comercial, né? Repara que a balança comercial também deu uma caída, né? Balança de pagamentos, né? Também deu uma caída, ok? Aí vem aqui, ó. Observando os dados do IBGE, né, que podemos afirmar sobre o cenário econômico do segundo governo de Vargas. Gente, a resposta, como vocês estão vendo aqui, seria a letra E, que a inflação era e continuou sendo um dos maiores desafios na busca pela estabilidade e o crescimento do país. Vamos voltar de novo aqui e ver a inflação? Olha que a inflação, ó, de 12 aumentou exorbitadamente para 25,8, tá? Então vamos ver por que as outras estariam erradas. Letra A. O quadro inflacionário era nitidamente compensado pelo crescimento desmedido do PIB. Não, gente, não foi isso. A balança comercial se manteve sempre favorável. Não se manteve sempre favorável, que nós vimos lá no quadro. O ambiente social deteriorado foi um dos motivos da crise política na qual o Brasil se afundou. Gente, eu acho que isso foi uma contribuição, tá? Para essa política, para essa crise que o Brasil se afundou, tá? O ambiente social foi só uma contribuição, tá? A herança maldita do governo Dutra foi a mais evidente razão para os números desanimadores da tabela. Não, gente, não foi. A gente não pode botar uma herança maldita, tá? Porque mesmo que fosse uma herança, durante algum tempo Vargas ele poderia ter contido e conseguido alguma coisa, mas ele não conseguiu. Então a resposta aí seria letra E, né? E de escola. Prosseguindo aqui. Número 2. Leia o trecho. Ó. Finalmente foi o irmão de Getúlio, Protásio Vargas, quem sentenciou sobre a importância e o sentido de sua palavra. Todos sabemos, os teus amigos, que votar no Dutra é o mesmo que tomar um purgante. É necessário fazê-lo, ainda que repugnante. Bom, esse trecho, né, da fala do irmão de Getúlio, ele faz referência ao quê? A resposta aqui seria a letra B. A relutância do PTB em apoiar a candidatura de Dutra pelo PSD, né, que foi considerado inevitável por Vargas, né? Se Vargas talvez não fizesse isso, ele acabaria perdendo todo o apoio que ele tinha da população, tá? Então, aí seria a letra B, tá? E aqui nós temos outra charge. Olha que charge legal. Olha, a gente vê um estadunidense aqui, né, dinheiro, né, representando dinheiro, aonde a mulher fala, né, nossa, nossas reservas estão na reserva. Aí o cara fala, não tem problema, encha o tanque, né, o tanque de gasolina, a gasolina é essa, né, o nosso petróleo que estava vindo dos Estados Unidos. Yes, sir, né? E aí, o que isso significa? Né? Significa a abertura econômica adotada por Dutra, que foi responsável pela queima de 80% das reservas de capital do país. Né? Ele investiu o capital, né, nessa abertura econômica, né, do capital estrangeiro, de investir, talvez, né,
colocando todo o seu investimento nas mãos, né, desse alinhamento dos Estados Unidos, ok? E temos mais uma aqui, ó. Isso aqui é o Carlos Lacerda, né, representando como um gavião, né, aonde ele está ali no jornal, né, presidente renunciou, né, dia 25 de agosto, né, que foi o dia da morte de Getúlio. Ele fala assim, ó, dessa vez errei por um dia, né, no caso, se eu não me engano, acho que Getúlio suicidou dia 24, não foi dia 25, tá? E aí vem assim, ó, o jornalista Carlos Lacerda é representado como um corvo, ave de mau agouro, em caricaturas da época, nunca conseguiu alcançar as pretensões presidenciais a ele atribuídas. Ainda assim, sua passagem pela história republicana brasileira foi marcante e teve a participação fundamental no processo de desgaste do governo de Getúlio Vargas. Né? E aí a questão certa seria a letra A, sendo um dos principais responsáveis pelo desgaste de Getúlio, constantemente atacado em suas colunas no tribuno da imprensa. Letra A. Ok? Bom, peraí que eu fiquei em cima, né? Letra A. Bom, pessoal, a gente termina a nossa correção aqui. Nós ainda temos um tempinho, tá? E eu vou dar início agora no próximo módulo aqui, ó. Vamos lá, ó. O nosso próximo módulo, já que nós terminamos aqui a nossa correção, nosso próximo módulo fala sobre isso daqui, ó. Juscelino Kubitschek, olha só, o JK, quando ele entra na presidência, né? O governo de Juscelino Kubitschek, governo de JK. Gente, olha a curiosidade, JK vai ser ele que vai construir Brasília. O JK, ele vai inaugurar Brasília, eu acho que é 1º de abril de 1960. Eu não sou muito boa de datas não, tá, gente? Falar, a história tem que decorar data. Tudo mentira. Você não tem que decorar. A data que você tem que decorar é do seu aniversário e olha lá, hein? Bom, pessoal, não vou entrar muito nesse assunto, eu vou deixar para lá da semana que vem, mas como a gente já tem uns minutinhos, eu vou falar pouco, tá? O JK ele vai criar um lema, tá, da sua candidatura, que vai ser 50 anos em 5. Isso significa que ele vai ser um presidente que ele vai, né, entrar na presidência aonde ele pensa, né, a meta dele, a meta dele seria fazer mudanças no Brasil, mudanças essas que durariam 50 anos, mas que no mandato dele vão ser mudanças que vão durar 5 anos. Né? Então, 50 anos em 5. É como se fosse uma evolução de 50 anos que ele iria promover em apenas 5 anos do seu mandato, tá? E aí a gente vê, né, essa fachada de pessoas aí lá na construção de Brasília, tá? Essa foto é de 1959, como tá mostrando aqui, tem uma legenda aí em cima falando, ó. Juscelino Kubitschek é esse no meio de chapéu durante a construção da atual capital do Brasil, do país, né, do Brasília, tá? E vai ser sobre ele aqui que nós vamos falar, tá? Bom, para iniciar, nós temos aquele quadro resumido, aquele quadro de resumo para vocês copiarem, tá? Então, a gente tem aí ainda, né, uns 15 minutinhos para terminar nossa aula, tá? Então, eu vou colocar para vocês esses minutinhos para vocês copiarem esse quadro, tá? Eu vou deixar esse quadro na tela e vou encerrar a aula aqui, né? Por quê? Porque você vai levar aí de 10 a 15 minutos para copiar esse quadro. E aí, quando eu voltar na aula que vem, nós vamos falar sobre esse resumo e vamos entrar no módulo 16. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu abrir aqui para vocês o quadro. Peraí. Deixa eu abrir aqui o quadro para vocês iniciarem, tá? Vou deixar aqui e vou estar encerrando a aula e você copia esse quadro, tá? Como tarefa de aula, não é de casa. Tá? Calma aí. O quadrado tá aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Aqui o quadrado aqui para vocês. Bom,
Esse quadrado aí que vocês vão copiar, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, tá? Vou deixar esse quadro resumo para vocês copiarem. E a mesma coisa que eu passei na aula da semana passada. Vocês vão copiar esse quadro resumo e vão estar me enviando por e-mail, lescaut77@gmail.com, tá? Vocês vão estar me enviando por e-mail esse quadro, tá? E eu vou deixar um tempinho aqui na tela até encerrar aqui a nossa aula. Tá bom, pessoal? Então eu vou sair daqui e vou deixar aí para vocês copiarem, tá bom? Fiquem com Deus, até a aula da semana que vem. Tchau, tchau. Não, eu fechei a câmera. Mas o áudio fica ligado. Deixa eu voltar para a luz.
Banheiro.